Paz do Senhor, querido professor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade para onde temos o privilégio de gravar esse subsídio do Capet Sandy, que tem por objetivo de proporcionar um material a mais para que você possa elaborar a sua aula e assim trazer conteúdos ricos para os seus alunos. Nesta ocasião, nós estudaremos a lição de número 10 desse trimestre tão glorioso que estamos estudando sobre a igreja local, sobre o serviço da igreja local. E a lição de número 10, ela tem por título, Como um membro pode ser bênção para a igreja local. A nossa leitura bíblica está em Atos, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 26, que diz: Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O texto-chave está em Atos capítulo 11, versículo 24, que acabamos de ler na leitura bíblica. E a lição de hoje, ela vai trazer para nós um tema muito interessante, que é como um membro pode ser bênção para a igreja local. Se na lição anterior foi tratado como um membro pode ser prejudicial ou pode trazer problemas, negativamente para uma igreja, na lição de hoje nós veremos como um membro pode ser bênção, pode trazer coisas boas, pode ser virtuoso na obra do Senhor. E para discutirmos temas, para discutirmos ideias, para trazermos aqui insights para você, professor, hoje eu tenho a honra, o privilégio de ter aqui a irmã Lígia. Ela congrega ali no Clube de Campo. Além de ser uma irmã muito abençoada, também é minha esposa. Paz do Senhor. Estou muito honrada pelo convite do Capet Sandy. Espero poder contribuir aqui um pouquinho com os irmãos. Amém. Com certeza vai contribuir bastante, né? A nível de introdução e já adentrando ao tema, quando nós analisamos o contexto desta passagem, nós retornamos ali ao capítulo 7 e ao capítulo 8, né, de Atos, onde a igreja ela é acometida de uma grande perseguição oriunda do judaísmo, oriunda dos judeus, dos líderes judaicos, né? E essa perseguição que começa ali no capítulo 7, no finalzinho, com a morte de Estevão, e passa depois pelo capítulo 8, onde vemos o relato de Filipe descendo ali a Samaria e pregando o evangelho, e vemos ali os crentes sendo perseguidos de forma, podemos dizer assim, até sistemática pelos judeus. Nós vemos que a igreja, ela se espalha, né? E o primeiro ponto que nós podemos tirar desse contexto imediato e de tudo que envolve essa história, tudo que envolve Paulo, porque Paulo, ele participa dessa aula em dois momentos: o Paulo que perseguia dentro do contexto e o Paulo agora que vai também à igreja de Antioquia junto com Barnabé para, dentro ali no período de um ano, ensinar, lançar bases, fundamentos para essa igreja. Com base nesse contexto, irmã Lígia, quais os benefícios que nós podemos tirar dessa lição e que o professor
pode trazer de conteúdo, de caso, de insights ali para os seus alunos sobre os benefícios da perseguição? Eu vou estar lendo aqui com os irmãos em Atos 13, o 1 e o 2 e o 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Dos benefícios que nós conseguimos ver aqui é uma igreja empenhada em missão, né? Ali, quando eles separam Barnabé e Paulo, eles estão dando início à obra missionária, né? Então, é algo muito importante, foi um momento, um marco muito importante ali nesse ministério na Antioquia. Algo também que a gente vê que foi muito importante foi o empenho de dons ministeriais, né? Quando ele fala aqui que havia na igreja Antioquia profetas e mestres, mostra a importância, né, dos dons ministeriais que ali foi incutido naquele momento, né, da igreja. E, consequentemente, uma igreja mais parecida com Jesus, né? Com certeza, né? Eu acho que um dos frutos, além dos que foram citados aqui, a missão a nível mundial ali naquela época, né, onde eles são enviados, esse desenvolvimento da prática dos dons ministeriais é o se parecer com Jesus. Por quê? Porque em Atos capítulo 11, versículo 26, nós vemos que pela primeira vez eles são chamados de cristãos, né? Então nós vemos que em Atos capítulo 2, versículos 22, os crentes são identificados como seguidores de Cristo. Em Atos 9:2, eles são identificados como nazarenos, né? Ou seja, que são do caminho. E a partir de agora, eles não são apenas seguidores ou dos caminhos. Eles são considerados pequenos cristos. Não no sentido de deuses, de super-homens, mas que eles eram parecidos, né? Com Cristo. Eu acho muito interessante esse fruto gerado ali na igreja de Antioquia, né? Claro, a partir da vida de Barnabé e de Saulo, né? Mas também das bases que foram lançadas ali. Então, eu penso que um dos maiores frutos que nós podemos ter é ser parecido com Cristo. E isso penso que cooperou muito com a obra missionária, né, que foi um marco ali na igreja de Antioquia. Ela era a base do ministério de Paulo. Paulo fazia suas viagens, quando retornava ele ia ali buscar palavra, consolo, buscar refúgio, né, tudo na igreja de Antioquia. Isso me faz lembrar a história, sempre uma história magnífica, do missionário David Livingstone, né? Ele é considerado o pai da geografia moderna, mas foi um grande missionário. Interessante que quando ele foi desbravar a África, Deus pôs no coração dele que ele primeiro desenhasse um mapa da África. E ele saiu ali percorrendo, desenhando. Ele teve pouco contato com os nativos. Ele faleceu, passou algum tempo, foi outro missionário. E esse missionário teve contato com os nativos. E diz-nos a história, relatada na sua biografia, que quando aquele missionário começou a falar de Jesus, os nativos olharam e falaram: olha, este homem que você está falando que é Jesus esteve aqui, e nós víamos ele passando por aí. E o missionário falou: não, impossível, Jesus aqui, como assim? E aí conversa, como que era esse Jesus? E aí eles deram a descrição, e aí ele lembrou: calma aí, essa descrição é de um missionário, de alguém que esteve aqui. Ele ligou no centro missionário que o enviou, e aí falaram: não, foi o David Livingstone, essa descrição é do missionário David Livingstone. Ou seja, ele era parecido com Cristo. Que nós possamos ter esse fruto, né, das pessoas olharem e falar: olha, Jesus passou por aqui. Mas como? Não, mas Jesus passou, Jesus, ele tem essas características, porque eu vejo tais características na Lígia, no Sérgio. Então é um ponto para você trazer para o seu aluno, né? E
E agora, né, uma vez conhecido o contexto e já adiantando aí os frutos que essa igreja de Antioquia ela colheu, né, primeiro pelo jeito que foi fundada e depois pela visita desse ilustre homem chamado Barnabé, vamos conhecê-lo um pouquinho. Quem foi Barnabé, Lígia? Então, Barnabé, ele era natural de Chipre, ele era um levita, né? Mas o seu nome não era Barnabé, né? O nome dele mesmo era José. E ele era de uma família sacerdotal judaica cipriota. O apelido dele, de Barnabé, se dava pela forma de vida dele, né? Porque ele era um homem muito piedoso, que gostava de ajudar. Ele sempre tinha uma palavra de ânimo. Então, ele era chamado de Barnabé, que significava filho da consolação, né? E aqui em Atos 4, 34, 36 e 37... José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então ele era um homem muito bondoso, ele tinha essa característica, né, de consolo, de cuidar, né, de dar ânimo, né, e Barnabé foi muito importante até em relação a Paulo, né, porque quando Paulo queria se aproximar dos discípulos, ali, né, tá em Atos 9, 26. Quando ele quis se aproximar dos discípulos, os discípulos tiveram medo, né? Falaram, não vou chegar perto desse homem, não. E aí ele teve um olhar diferente, né? Barnabé, ele não teve esse olhar que todo mundo teve de medo. E ele foi, né? Tendo chegado a Jerusalém, procurou ajudar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então aqui ele foi muito importante para trazer a Paulo, anunciar para os discípulos, né? Que ele tinha mudado, que Deus tinha feito a transformação e que ele estava ali para somar junto com o povo. Legal, interessante, hein? Quanta coisa interessante aí sobre Barnabé, né? Esse ponto que você trouxe aí sobre ele ter apresentado Saulo, eu penso que Barnabé era um dos que tinham mais motivos para ter medo, né? Porque ele presenciou ali a perseguição e que Estevão estava ali no momento do apedrejamento, Paulo estava ali no momento do apedrejamento de Estevão, né? Mas, indo contra a lógica, ele vai lá e apresenta Saulo, recebe. Um outro ponto importante sobre Barnabé tem uma tradição, né, da Idade Média principalmente, que fala que Barnabé ele fez parte daquele grupo dos 70 que foi enviado ali em Lucas 10, né? Mas isso é uma tradição, né? Fato é, Barnabé ele não foi um dos 12, mas ele é apresentado como um apóstolo. Em Atos capítulo 14, versículo 14, né? Quero ler com aqui, que diz assim: quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando. Então veja aqui, é interessante que nós vemos Barnabé até mesmo sendo citado antes de Paulo. Então, dentro de um contexto, por mais que Paulo ele foi o que mais escreveu, o que mais cooperou com literatura, nós vemos que dentro do contexto de missões, Barnabé ele tinha ali uma posição, vamos dizer assim, de liderança maior do que o próprio apóstolo Paulo, ali pelo menos no começo, né, ali das obras, das missões, podemos chamar de missões mundiais da época, né? E Barnabé, né, depois dessa pequena biografia, de tudo que as escrituras falam sobre ele, eu acho que o ponto principal são as qualidades de Barnabé. O que torna necessário o estudo de Barnabé dentro de um contexto de igreja local são as suas qualidades,
né? E é sobre esse ponto que vamos discorrer agora. A primeira qualidade que o comentarista aponta aqui é sobre ele viu graça de Deus, ele viu a graça de Deus. O que eu acho interessante é que quando Barnabé, que era judeu, um judeu levita, chega ali naquela região e ele vê uma igreja com cultura de gentio, uma igreja que não foi nem fundada pelas lideranças que estavam em Jerusalém, ele poderia muito bem olhar com um certo olhar de, como eu posso dizer assim, de preconceito ou de desconfiança, ou um olhar tipo, olha, meu, não sei se isso vai dar certo não. Mas pelo contrário, ele foi capaz de enxergar ali a graça de Deus. O comentarista até coloca aqui, abre aspas, ele fala: quando pararmos de concentrar nosso foco nos problemas e imperfeições das pessoas que fazem parte de nossa igreja local, começamos a ver a graça de Deus na vida delas. Fecha aspas. Eu acho muito interessante isso. Então, o primeiro ponto que tornou Barnabé uma bênção para a igreja local ali de Antioquia foi o fato de ele ver graça naqueles irmãos mergulhados, né? Porque quem não era fazia parte ali do judaísmo era mergulhado na prostituição, na idolatria, e Barnabé viu graça. É possível ver graça? É possível, né? Mas agora ele tá falando aqui, nós precisamos nos concentrar, focar no amor de Deus na vida das pessoas, né? Então a gente precisa. A gente tem muito essa mania de chegar num lugar e começar a reparar. Repara nisso, repara naquilo, né? E o nosso foco acaba saindo um pouco daquilo que o Senhor colocou em nós como missão. Né? Barnabé praticava a graça de Deus porque ele conhecia a palavra, ele conhecia o amor de Deus. Ele poderia muito bem chegar lá querendo se impor, né? E a gente precisa aprender isso com ele. A gente tem que parar de impor as nossas visões de como é as coisas e começar a olhar para o que Deus tem para fazer, né? Aquela pessoa está ali porque Deus a chamou. Se Deus a chamou, eu tenho que olhar para ela com essa graça de que saber que Ele está ali para trabalhar junto comigo. Exato. E o que eu acho interessante é que provavelmente isso que levou Barnabé a ver graça naquele povo foi talvez a sua própria experiência, né? Porque quando nós somos parecidos com Cristo, isso denota o quê? Primeiro, o termo sugere que Cristo é o nosso Redentor, né? Romanos 3:24 está escrito assim, eu quero ler esse texto, 3:24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós só podemos oferecer aquilo que temos, né? Barnabé, ele for alcançado com a graça. Até fazer aqui um alerta, talvez esses que muitos não nós falaremos daqui a pouco, mas não é deixar de apontar os erros no sentido de falar a verdade bíblica, daqui a pouco veremos, mas as pessoas que concentram, às vezes, o foco apenas nas imperfeições, talvez é uma pessoa que ainda precisa ser alcançada pela graça, né? A ideia de ser alcançado aqui também pela graça mostra o profundo relacionamento que Barnabé tinha com Deus, né? Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, está escrito assim: pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso demonstra comunhão, demonstra o relacionamento profundo que o cristão é chamado para ter com Deus, né? Eu sempre costumo dizer, nessa lista Paulo não colocou ele. Por quê? Porque eu posso me afastar da graça de Deus, né, através dos meus pecados. Meus pecados me separam de Deus, mas
outras coisas não podem me separar, porque Deus, a graça de Cristo, a graça de Deus é maior. Então, que possamos, como Barnabé, ver a graça de Deus, ser alcançados pela graça de Deus. A segunda qualidade de Barnabé aqui é a alegria, né? Diferente do que nós vemos hoje, principalmente nas lideranças, uma disputa, um ciúmes desnecessário, né? Porque no campo, na igreja do Senhor, há trabalho para todos e espaço para todos. Nós vemos ali que Barnabé, em vez de ficar triste ou com qualquer outro sentimento por aquela igreja não ter uma autorização por escrito da liderança de Jerusalém para funcionar, ele ficou alegre. Ele viu ali o Deus operando, ele viu ali o Espírito de Deus salvando, ele se encheu de alegria, né? Quais as lições que nós podemos trazer dessa alegria para os nossos dias? A gente precisa começar a fazer igual, né? Eu vejo muito, infelizmente, nas igrejas, quando um pastor às vezes coloca alguém, mas por que ele, não porque fulano, porque não ciclano? E a gente precisa entender também que o anjo do Senhor, né, o pastor ali, ele tá com o anjo do Senhor. E ele orou, né? Então, ao invés de eu começar a olhar para aquela pessoa com... por quê? Eu posso olhar e falar, Senhor, tu sabes o porquê. Então, se não gostei, vou orar para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor abençoe. Eu tenho que ter um olhar para crescimento da casa de Deus, né? Então, assim, não fui eu agora, então o que eu preciso fazer para me preparar? Para que, de repente, eu tenha aí um trabalho na casa do Senhor, se for um trabalho que tá, né? Ou se um irmão tá fazendo algo, talvez ele não foi nem colocado em um cargo, mas ele tá fazendo algo porque tem pessoas que têm o dom de serviço. Ele vai fazer, ele viu que tá ali sujo, ele vai limpar, ele vai fazer. E a gente precisa se alegrar com isso, né? E tem muita gente que já tá querendo se aparecer isso. Não, a gente precisa começar a se preencher do amor de Deus. Porque quando a gente se preenche do amor de Deus, a gente com certeza vai olhar o outro sempre com alegria. Porque a obra de Deus, ela não pode parar. E precisa de pessoas dispostas a fazer. Então, quando eu vejo alguém disposto, eu preciso me alegrar. Porque ali naquela casa, né, ali tem alguém que está disposto a me ajudar a crescer ali o ambiente da igreja. Legal. E é interessante, imagina quantas lideranças Barnabé também não desenvolveu ali, né? Eu sempre digo que alguém que não tem medo de ter pessoas com potencial de liderança ao seu lado e ajuda a crescer essas pessoas, é uma pessoa que não tem medo de perder o seu lugar, como tantos líderes têm, né? Afinal, eu preciso confiar que quem me colocou em determinada função ou em determinada liderança foi Deus. E quem me tira é Deus. É essa certeza que eu tenho que ter, né? E Barnabé, quando ele se alegra ali, ele demonstra isso, né? Barnabé também é dito no versículo 23 que, além dele alegrar-se de ver graça, ele exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, né? Diferente do que muitos pensam, né? Ao contrário aí do que muitos pensam, exortar não tem nada a ver com pegar um cajado, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, a palavra hoje foi de exortação, glória a Deus que a palavra me exortou, né? E esse é um dos pontos principais da palavra, exortar, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 14, que diz, capítulo 5, versículo 14. Irmãos, nós também vos exortamos, encorajamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Então veja aqui que nós somos exortados ao Senhor, no caso aqui o contexto é desenvolver o ministério do aconselhamento bíblico, né? Mas Barnabé chega ali exortando aqueles novos convertidos, né? E às vezes a gente acha que a gente pode chegar e falar, né? Às vezes até tá certa a correção, mas a forma que você fala
você acaba ferindo, você acaba entristecendo, né? Então a gente precisa entender realmente que o exortar não é isso. É com amor, é com uma fala de ânimo, né? De encorajamento. Quando eu era nova, eu sempre quis muito estar no louvor. Eu achava lindo o louvor. Só que eu era desafinada, totalmente. E aí eu falava assim, irmã, posso fazer o solo? Ah, não, esse solo é dela. Pastor, posso cantar? Ele esquecia, né, naquela época, de me dar a oportunidade. E a irmã chegava na minha mãe e falava assim, irmã Maria, pede pra que a Lígia cante mais baixinho, porque a voz dela atrapalha o grupo, né? Eu acredito que ali Faltou exortação dessa ela irmã. queria que o grupo, né, cantasse bonito, que fizesse uma boa apresentação. Mas a forma que ela foi falando foi me entristecendo. Mas graças a Deus a minha mãe, muito sábia, né, falou, filha, se você quer louvar, você ora. Né, ora e o Senhor pode te dar o louvor, né, como uma ferramenta de trabalho na casa de Deus. E ali eu comecei a orar, né, e o Senhor, pela misericórdia dele, me deu essa graça, né, de poder louvar. Mas assim, se eu tivesse ido pela palavra da irmã, de não, irmã, você não consegue, faz outra coisa, né? Provavelmente hoje eu não estaria louvando, não estaria glorificando a Deus com o meu louvor. Eu teria já desistido e talvez até não ter feito nada, porque é melhor ficar no meu canto, né? Porque então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de exortação. Até para falar, a gente precisa estar de acordo com a palavra, né? Para falar e pensar, né? Eu acho que uma coisa que eu falo muito para as pessoas é que a gente precisa orar e pedir o direcionamento do Senhor. O Senhor, ele pode nos direcionar para exortar com amor. Até uma palavra dura, mas se ela for dada pelo Espírito Santo, com certeza ela vai trazer frutos. É legal. Então, exortar é animar, encorajar, estimular, né? E você falando aí desse seu testemunho, com você mesmo eu tive que uma vez exercer a exortação, né? Porque você teve um momento aí, nós éramos recém-casados, que você passou ali por uma situação que atingia diretamente esse seu desejo, né? Sim. Quando a gente casou, eu estava começando a ser professora, né? Tinha acabado de entrar na educação, né? Um concurso, que é uma coisa bastante difícil de conseguir entrar logo de cara. E eu precisei fazer uma cirurgia. E assim, eu escutei muito. Se você orasse, você não precisaria passar por cirurgia. Mas eu orei, Deus não me curou e eu entendi que eu tinha que ir pra cirurgia. Só que na cirurgia ocorreu algumas complicações e o médico disse, olha, você não pode cantar mais na igreja, nem em nenhum grupo, você não pode mais dar aula porque você vai ficar muda. E ali eu cheguei em casa, claro, irmãos, a gente confia em Deus, mas eu fiquei muito triste. Eu cheguei em casa arrasada, chorando. Eu nem lembrei que Deus que tinha que me dado minha voz. Naquele momento ali eu só lembrei de chorar. E aí o Sérgio chegou em casa bastante bravo comigo, falou assim, né, firme. E ele disse, o que aconteceu? Aí eu contei que o médico falou, e ele falou, você orou, Deus permitiu a sua cirurgia. E agora é a hora de você ter a sua fé. Então, por favor, vá orar e devolve para Deus. Porque o que você podia fazer, você fez. E agora é Deus que vai agir. E fazem 10 anos, né, que eu tô aqui com a minha voz. E eu agradeço a vida do Sérgio, que me exortou ali. Na hora eu fiquei até brava, porque ele foi muito duro. E eu queria um consolo mais leve, né? Mas o Senhor, naquela hora, usou ele para exortar. Foi muito duro, vai orar. E eu fui orar e deu certo, né? Então, é uma prova de que a exortação dada por Deus, mesmo que dura, ela gera frutos, né? Estou aqui há 10 anos com a voz ainda. Cantando e encantando. Glória a Deus. Barnabé também era um homem bom, né? Versículo 24 aponta ele como um homem bom, né? A palavra bom aqui no grego é agathos, né? Agathos, que significa nobre, excelente, misericordioso. Eu vejo aqui Barnabé bondoso, né? O nosso problema é quando nós queremos exercer o juízo e querer exercer a correção, querer exercer vamos dizer assim, o juízo com base em nós.
o meu juízo é falho, porque eu sou um pecador, né? Quando fala que ele era bom, que ele era misericordioso, não é que ele não teve que exortar, como falou aqui, encorajar os irmãos a continuar, a deixar práticas antigas, ao ensino e coisas do tipo. Mas ele com certeza exerceu ali a misericórdia, exerceu ali todo o seu ministério com base na justiça de Deus, né? Exatamente. E assim, uma característica que ser bom não significa que eu vou aceitar tudo, né? Eu vou tratar aquilo que está negativo, aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus dentro da palavra. Né? Eu vou mostrar a palavra para ele, olha, que nisso você está errando, né? E então eu preciso conhecer, né? Para eu conseguir ser bom dentro da palavra e não ser o famoso bobo que aceita tudo, né? Eu preciso conhecer a palavra e eu preciso seguir trilhando isso, né? E para isso a gente pode pedir o apoio do Senhor. Sim. Né? Para que o Senhor nos dê o olhar dele referente à situação, né? Não agir num momento de ira, num momento de uma situação que você não sabe o que fazer. A melhor coisa é procurar o Senhor e pedir para que ele te dê um plano de ação ali de acordo, né, com o que ele quer pra você. Porque primeiro, pra gente poder fazer algo pros outros, a gente precisa receber. Então eu preciso dessa transformação na minha vida. Né? Eu acho que é muito importante. Né? Como um membro pode ser bênção, eu preciso buscar a bondade de Deus para que eu seja bom como ele é. É bem por aí mesmo. E o comentarista, ele coloca aqui que essa qualidade de bondade, de misericórdia, torna um ambiente, contribuímos com um ambiente mais saudável, em que a graça de Deus, ela encontra um espaço para operar no coração das pessoas. Porque, de fato, né, a Bíblia diz que um coração entristecido, né, uma alma abatida, quem poderá curar? Né? Então, uma liderança, que no caso aqui Barnabé é um líder que como diz a história, sai dando, batendo em todo mundo, humilhando todo mundo, machucando todo mundo. E mais uma vez, como você bem colocou, não é deixar de falar a verdade, mas é falar mentiras, usar o púlpito para atingir as pessoas. Barnabé não tinha isso, ele era um homem bom, um homem com olhar de misericórdia. Uma outra característica, ele era um homem de fé, né? A fé é algo que contagia, né? A Bíblia, nós temos vários exemplos de fé, né? E como ter essa fé de Barnabé? Eu acredito que para uma fé real, eu só posso ter uma fé quando eu ando com Deus. Se eu não tiver uma vida de busca, para mim confiar em alguém, eu preciso andar com ela, para ver como ela é. Né? E ali vai gerar um relacionamento. Então, para que eu tenha fé, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Então, não dá para eu ler a Bíblia 5 minutinhos, orar na hora de dormir e acordar de madrugada e falar, nossa, nem terminei minha oração, amém, Jesus, desculpa. Eu não vou conseguir ter uma fé. Porque talvez eu tenha a fé natural. Aquela que eu olho uma coisa, vejo e eu acredito nela. Mas uma fé sobrenatural, que é aquela que vem de Deus, eu só consigo ter quando eu busco. Quando eu leio a palavra, quando eu oro, né? Quando eu busco amizade com Deus. Aí eu consigo exercer essa fé, porque ela só provém de Deus. Você falou tudo, é uma fé que provém da palavra, né? Não é uma fé que provém de um amuleto, uma fé que provém de coisas do tipo, né? Porque ele exortou as pessoas a perseverarem no Senhor. Né? Hoje muitos líderes chamam as pessoas para perseverar nele, né? E Barnabé não, ele tinha uma fé que apontava para Deus. Provavelmente é aquela fé que uma vez, pode ser que Paulo uma vez tenha comentado com ele, né? Ali nas suas viagens, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Barnabé já tinha esse contexto, talvez com certeza Paulo aprendeu isso de Barnabé, né? Uma vez que Barnabé já estava na fé antes de Paulo. Então, que possamos incentivar isso. Em Hebreus 4:2, nós lemos lá que uma pregação, né, que não é acompanhada de manifestações de fé, ela é morta. Diz assim, ó,
porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé. Não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Então veja só, ouvir a palavra sem a fé na palavra não tem proveito nenhum. Uma outra qualidade aqui que eu acho fantástica, ele não quis fazer tudo sozinho, né? Ele chegou ali, ele viu o cenário era favorável, né? Diferente do que nós vemos hoje, que as pessoas buscam uma ajuda quando o cenário é desfavorável, não. O cenário ali era favorável. Era a igreja que anda sozinho. É como a nossa humilde capela, né? Uma igreja que anda sozinha. O pastor chega, o líder chega e fala, ó, continua tocando aí, o trabalho segue. Era assim a igreja de Antioquia, só que o que Barnabé fez? Diz-nos no versículo 25 que ele foi lá pegar Saulo, né? Ele foi até Tarso pegar Saulo e o trouxe para que ele também ajudasse na implantação, no embasamento, no lançamento das bases ali da igreja de Antioquia, né? Quais as lições, as implicações, as indicações que essa qualidade de Barnabé nos traz? Nós precisamos também entender que isso é importante na igreja, né? Que a gente delegue para todos, né? A igreja é um campo vasto, né? Tem muitas pessoas e quando a gente quer pegar muita coisa para você, provavelmente em algum cantinho vai ficar mal feito. Porque você quer cantar, você quer pregar, você quer ler a Bíblia, você quer retirar a oferta, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. E aí você acaba não fazendo nada direito, né? O João Vitor, nosso filho, começou esse tempo atrás querer. Ele queria tirar a oferta, ele queria ler a Bíblia, ele queria cantar, ele queria tocar bateria, ele queria... E aí a gente foi conversando com ele, filho, você precisa escolher o que você vai fazer para que você faça bem feito, né? E ele tá lá tocando a bateria, né? Tem lido a Bíblia, falado que ia ser um pregador como o pai dele. Amém. Mas precisei chamar ele e falar, filho, ó, foca, né? Ele é uma criança, mas ele precisa aprender desde pequeno que ele tem que ter um foco, né, na casa de Deus. Então a gente precisa mostrar para todos nós, né, na igreja que há lugar para todos para trabalhar, né? Há espaço para todo mundo, né? Exato. Você falou aí do João Vitor, ele é uma criança movido na maioria das vezes pela sua emotividade, pela sua emoção. É emotivo, isso toda criança é. Isso nos traz uma grande lição, que liderança, falando em liderança de igreja, não é para meninos. Isso é um ponto que Barnabé nos ensina. Barnabé aqui dá a maior demonstração da sua maturidade. Ele vai dividir o trabalho com alguém. Isso nos traz um alerta, professor, e você pode trabalhar isso. Vamos pegar aqui o nosso contexto. Há pastores que chegam às vezes nos lugares e aí tem lá os departamentos, aí ele pega a sua esposa ou ele mesmo vai, aí ele canta e lidera em todos os departamentos, né? Então, aí um exemplo, ele e a família dele lidera junto com outro líder, porque ele se pôs o departamento de louvor, o círculo de oração, a mocidade, as crianças, e aí vai. Aí quando ele sai, quando há uma mudança e ele sai dessa igreja, essa igreja fica desorientada. Por quê? Porque ele quis fazer tudo sozinho. E aí vem a famosa frase, está muito pesado. Nós aprendemos que o ministério, a liderança não é fácil, tem suas dificuldades. Mas Jesus falou que o jugo dele é leve. Então se está pesado demais, talvez não seja o jugo do Senhor, seja um jugo que você tomou para si. Então, professor, pegue estudos de casos, pegue cases, insights e discuta com seus alunos essa questão de dividir as tarefas, né? Se numa classe pode ter 2 professores, amém que tenha. Pode ter 3 professores, amém que tenha 3 professores. Dividir não pesa para ninguém, né? Fazer discípulos, né? Às vezes tem alguém lá na igreja que tá sentadinho no banco, quietinho, com vergonha de falar. Mas se você for lá na igreja, olha, nós precisamos de alguém para ensinar. Quem tem desejo, a gente vai ensinar vocês né, como manusear a Bíblia, como usar metodologias. Às vezes vocês podem se surpreender com isso. Então a gente precisa também angariar dentro da igreja. Quem é que está querendo trabalhar? E fazer discípulos.
Fazer discípulo não é só de quem se converte, né? Tem, no caso, o novo convertido, né? Nós fazemos o discipulado só do novo convertido. Deveríamos fazer. Mas fazer discípulo é aqueles que estão lá, né? O grande problema do ministério de Josué foi não fazer um discípulo. Moisés fez de Josué um discípulo, Josué não fez ninguém. O que dizem juízes? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, quando o pastor chega no lugar, ou uma liderança chega no lugar e não procura dividir o trabalho, ele tende a ter a mesma situação de Josué. Quando ele sai, cada um faz o que lhe parece bem. A penúltima qualidade é o ensino, né? O versículo 26 diz: "E tendo o achado, levou para Antioquia, e durante o ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente", né? Ensinaram. E aí você vê a decorrência, né? Em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, né? Um ensino. Eu acho que é isso que tem faltado demais. Nós, às vezes, temos muita... e eu falo isso porque eu gosto demais. Nós, às vezes, temos muita teologia em cima do púlpito, né? É muito bom teologia, eu sou um amante da teologia. Mas aqui fala o ensino da palavra. Trazer o ensino da Bíblia Sagrada, né? Está faltando isso. Então, nós temos o quê? Muito movimento e pouca instrução no nosso meio. Então lá, às vezes, o jovem está batendo, faz o famoso bate-cabeça, pulando, se emocionando, mas ele não sabe o que é aquilo. Aí ele sai, aí ele sai do contexto da igreja, ele não sabe utilizar isso, né? Barnabé não era simplesmente um cara legal, simpático, comunicativo, que animava todo mundo, não. Barnabé, ele tinha um compromisso com o ensino da palavra. E assim, o que faz crente criar raiz, né? Qualquer pessoa, para criar uma raiz dentro do cristianismo, é a palavra de Deus. Renovação, ela é importante, né? Mas a inovação, que é o que tem vindo muito pro meio cristão hoje, é querer inovar, fazer como o mundo. E a gente não pode fazer como o mundo, a gente tem que ser diferente do mundo, né? Porque igual para o mundo, eles estão lá no mundo. Sim. Né? Eu preciso trazer algo diferente para ele, para que ele venha, crie raiz e queira permanecer. Porque algo sem raiz, você soprou, acabou. Um vento bateu, tomba. Agora, quando você está embasado na palavra, quando está alicerçado ali, ó, pecado é pecado. Não tem revogação, não tem algo, um meio termo, né? Aquilo que é a palavra, a gente não pode mexer. É a palavra de Deus. E a gente hoje vê muita gente tendo medo de falar a palavra, até por conta de ser cortado, né? Perder likes, perder seguidores. E a gente precisa, na verdade, não. A gente tem que falar do amor de Deus e da palavra genuína do Senhor. Quando a gente falar isso, vai ter jovem, vai ter velhos aceitando Jesus, vai ter todas as pessoas aceitando Jesus. Por quê? Porque o que salva sempre vai ser a palavra de Deus. E a palavra aponta para Cristo, né? Aí nós vemos lá em Mateus 7, do 24 até o versículo 29, né? Nós vemos aquele discurso de Jesus sobre os fundamentos, os 2 fundamentos. Então não adianta, não alicerçou na rocha, não alicerçou na palavra, vai cair quando vier os ventos, né? Você pode às vezes atrair muitas pessoas, mas converter as poucos. Fazer discípulos de poucos. E a intenção do cristianismo é essa, é ensinar. Você tem que ensinar. Diz que eles ensinavam muitas pessoas. Possamos ter esse amor pelo ensino, né? E a Assembleia de Deus, ela é diferente do que muitos falam, e falam por não conhecer, não ler a história da Assembleia. A Assembleia de Deus, ela sempre teve um compromisso com a palavra. Os nossos fundadores, Gunnar Vinro, Daniel Berg, os nossos mestres, né? Por que não dizer do patrimônio, do ícone da Assembleia de Deus, que é o Antônio Gilberto, homem que trabalhou na NASA, homem que tomou café com Albert Einstein, né? Olha, que coisa grandiosa. E nós? Mas por quê? Porque tiveram um compromisso com a palavra. E por último, eu deixei por último, né? O irmão colocou aqui no meio, mas eu penso que ele era tudo isso. Porque o principal, ele era cheio do Espírito Santo. Então hoje nós temos pessoas cheias de emoção, cheias disso e daquilo,
mas não são cheias do Espírito Santo. A gente tem um louvor que fala, né? Mais de ti, menos de mim. E às vezes a gente nem para pensar no que a gente está falando, né? O mais de ti, menos de mim. Então quer dizer que eu tenho que deixar as minhas vontades, as minhas necessidades, o meu querer, a minha forma de pensar, para que eu possa seguir aquilo que o Senhor quer. Ser cheio do Espírito Santo é isso. É eu buscar mais dele e deixar que ele realmente me quebre. É quebrar, porque o nosso orgulho, geralmente a gente quer ir por um caminho e ouvir não, né, vai por outro, é só mesmo para quem se permite ser moldado. Então, ser cheio do Espírito é estar cheio de Deus e vazio de si mesmo, né? Sempre falamos, nós vemos aí os nossos eventos, as pessoas se emocionam, as pessoas puram, e nada contra isso, viu, professor? Mas eu acho que você pode trazer uma reflexão para o seu aluno. A pessoa às vezes se enche de emoção, ela chora, mas e para quê? Eu acho muito interessante que na história da igreja, Jonathan Edwards, no Grande Despertamento, uma das coisas que ele teve que pastorear foi o avivamento. Tem o seu livro Afeições, e ele vai pastorear essa questão das emoções, porque as pessoas, Deus enviou a palavra, Deus enviou o avivamento ali, mas muitas pessoas começaram a se emocionar demais. Aí Jonathan Edwards, como era um gigante na fé e um homem de muita comunhão, porque para pastorear avivamento, para pastorear emoções das pessoas, tem que ter muita profundidade com Deus. Aí ele escreve o livro Afeições, ele fala, opa, não é bem por aí, não é só a emoção, não é só o choro, não é só o êxtase. Ser cheio do Espírito implica uma vida de santidade, uma vida que exorta, uma vida de bondade, uma vida que repartilha, né? Então eu acho que o ponto principal aqui de Barnabé é que ele era cheio do Espírito. E para concluir essa nossa videoaula, quais dessas qualidades nós podemos dizer que mais tem faltado? O que podemos aprender com esse exemplo a ser imitado de Barnabé? Trazendo para dentro da igreja, eu diria que duas coisas, né? Ser cheio do Espírito Santo, ela é a primeira, né? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue ter todas as outras com toda certeza. Mas eu acho que a graça de Deus, o olhar de graça, né? A gente precisa conseguir olhar não para os defeitos, porque defeitos eu tenho, você tem e todos vamos ter. Mas quando eu consigo ter um olhar de graça, um olhar amoroso, com certeza, dentro da igreja, eu vou ser um membro que seria uma bênção. É bem por aí mesmo. Quero concluir essa aula dizendo que nós possamos, como Barnabé, nos encher do Espírito. E Deus, mais do que nós mesmos, quer nos encher do Espírito. Às vezes nós não desejamos tanto, mas é a vontade, o desejo, a alegria do Senhor nos encher do seu Espírito. Quando isso acontecer, com certeza, nós teremos ali não só as qualidades de Barnabé, mas como as qualidades daquela igreja de Antioquia. Seremos tão cheios de Deus a ponto de ser parecidos com Cristo. E aí a historinha do missionário David Livingstone cai mais uma vez aqui. Ele não precisou falar, ele só andou ali escrevendo um mapa, a geografia da África, e os nativos falaram, não, ele esteve aqui, Cristo esteve aqui entre nós, escrevendo, anotando coisas. Que possamos chegar nesse nível de profundidade, de comunhão com Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. E esse é o desejo do nosso coração, que essa videoaula venha trazer a você essa responsabilidade, todo esse sentimento. Em nome de Jesus. Amém.